Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eita glória. Começando aqui mais um vídeo nesse humilde canal. Vou tentar posicionar vocês aqui. Deixa eu ver. Tá um pouco escuro, mas eu quero conversar com vocês sobre um vídeo que eu vi, né, de uma influencer, né, influenciadora muito famosa no YouTube, né, e ela fez o título Deixei de ser pentecostal, né, ela vivia na doutrina e ela se encontrou no protestantismo na questão de... creio que ela tá tipo batista ou outras igrejas nessa vertente, né? Bom, o meu caso foi o contrário, tá bom? Eu achei interessante o vídeo dela, tá? Eu respeito a opinião dela em algumas coisas, embora eu não concorde, tá bom? Mas eu respeito porque essa foi a escolha que ela fez pra vida dela, assim como essa foi a escolha que eu fiz pra minha vida, né? Meus irmãos, eu vim de uma igreja presbiteriana, tá? Nunca, desde pequitinha, meu avô tinha cargo na igreja, né? Eles eram ativos na igreja. Meu avô era o que abria e o que fechava a igreja. E eu cresci nessa vertente. Só que eu não sei, o tempo foi se passando e eu fui ficando mais moça e algumas coisas aconteceram na minha vida, na qual eu comecei a achar esquisito, sabe, a igreja em si. Porque tinha como se fosse acampa dentro, até aí tudo bem. Tinha tipo baladinhas gospel, porque eu já fui em várias baladinhas gospel, tá? A gente podia ir no show de quem a gente queria e depois chegava na igreja e cantava. Podia beber, tá bom? Podia beber. Eu não ouvia falar sobre jejum. Eu não ouvia, de verdade mesmo. Não ouvia falar sobre o poder da oração. Então era tudo muito liberal, até um pouquinho demais, né? E eu comecei a sentir algo esquisito nisso daí. Porque eu falei assim, meu Deus, mas tá tão fácil assim. E não examinava a Bíblia, eu não queria saber de nada com Deus, né? Então, meus irmãos, eu falei assim, nossa, mas tá tão fácil assim? Sério mesmo? Tá mole assim pra ir pro céu? Sério que eu não vou precisar fazer nada porque Jesus já pagou o preço por mim? Eu vou poder viver do jeito que eu quero? Eu vou poder ir num show da Avril Lavigne e cantar no dia de domingo na igreja? Eu vou poder beber Santa Ceia mesmo ficando com outras pessoas? Eu vou poder fazer piercings, tatuagens? Eu vou poder pintar os cabelos? Eu vou poder fazer um monte de coisa? Sério mesmo? E aí eu comecei a achar esquisito, sabe? Tipo assim, dentro de mim não tava batendo, você tá entendendo? Porque às vezes a igreja da onde eu vim era mais ou menos assim, tipo, a gente não precisa fazer muito sacrifício porque Jesus já pagou o preço pela gente. E aí, meus irmãos, algo dentro de mim gritava que não era assim, sabe? O Espírito Santo de Deus já tava me mostrando que não era assim fácil, do jeito que eu achava que era. Aí eu fui numa igreja pentecostal e eu comecei a achar ali diferente, sabe? E tipo assim, aquela palavra que vinha, ela me confrontava, sabe? Tipo, ela batia, doía muito. Espera só um pouquinho, meus irmãos. Vou dar água pra mim. Vai pegar água ali. Tá. Tipo assim, aquela palavra, meus irmãos, batia e doía, sabe? Mas ao mesmo tempo eu falava assim, nossa, não é que é mesmo? E aí, meus irmãos, eu arrumei um problema dentro da minha casa, porque meu pai, ele era da igreja presbiteriana, minha mãe também era da igreja presbiteriana, e a minha mãe não aceitava, porque eu tava pegando tipo essas vertentes de igreja, sabe? Até eu me encontrar na onde o Senhor me chamou hoje, que é presbiteriana, que é assembleia, eu tava indo na congregação pentecostal,
e fui ali. Mas quando eu chegava em casa, arrumava-se uma briga muito grande, porque eu tinha ido na igreja. E eu não conseguia entender aquilo, por que de tudo isso. Porque eu pensei assim, meu Deus, será que a minha mãe ia gostar que eu estivesse num baile funk, sabe? Porque quando eu comecei a me afundar assim, eu comecei a querer ficar dentro do meu quarto, orando, porque eu queria ser batizada com o Espírito Santo de Deus. E eu chorava, e eu orava, e eu pedia, eu implorava. Só que a luta dentro da minha casa era muito grande, que meu pai nem tanto, mas a minha mãe não aceitava, sabe? Ela não entendia. E aí, meus irmãos, eu não conseguia ficar firme, sabe? Eu não conseguia ficar firme assim. Aí eu comecei a ver as pessoas indo pro monte, sabe? Comecei a ver, entender o movimento de línguas, o dom de revelação, o dom de profecia. E eu comecei a achar aquilo tudo maravilhoso. E a doutrina, sabe? Tipo, que a gente não pode viver do jeito que a gente quer viver. Mas não, tem uma palavra a ser seguida. E que a palavra do Senhor vai dizer também que o céu ele é tomado à força. Então não é assim, Jesus pagou um preço pra mim e tudo bem, agora eu vou fazer o que eu quiser porque eu vou ser salva de qualquer jeito. E aquilo ali, eu fui conhecendo a verdade. Porém, eu não consegui me firmar, porque a luta na minha casa era muito grande. Eu era uma adolescente, sabe? Eu não tive persistência de me firmar. Então eu deixei. Aí eu não fui mais pra igreja nenhuma, meus irmãos. Aí eu fiquei no mundão mesmo. No mundão. Terrível. E o Senhor mandava pessoas para falar comigo, sabe? Que o Senhor ia me ajudar, que o Senhor ia me resgatar, que o Senhor ia me salvar, que o Senhor ia transformar a minha vida. Mas eu não queria saber de nada com Deus, porque eu tinha um pensamento errado, que eu falava assim: ah não, se for pra mim ser crente de verdade, eu quero ser crente de verdade, não esses crentes que eu vejo hoje em dia. Não é assim, vem como estás, porque é o Senhor que vai te libertar, o Senhor que vai te purificar. Ninguém chega na presença do Senhor, é muito raro, só se for uma pessoa de berço mesmo, que nunca falhou nessa questão, nunca desviou, que vai chegar à presença do Senhor, que vai vir limpo, já purificado, sabe? Mas eu falo na questão assim: vem como estás, o Senhor vai te purificar. E eu achava que eu tinha que já estar santa para chegar ao Senhor. E não, eu estava toda suja, eu nunca ia conseguir me limpar sozinha. Então o diabo vai colocando tantas coisas na sua cabeça que você vai caindo. Rebeca, eu tô gravando o vídeo agora, depois a gente fala. Que a gente vai caindo, sabe? E a gente não se chega à presença do Senhor. Aí eu passei muitas provações, meus irmãos, para poder chegar aos caminhos do Senhor. E eu orava, mesmo no mundão eu sabia que tinha um Deus. Mesmo desviada, né? Nunca me batizei, tá? E a igreja presbiteriana, elas batizam bebês, tá bom? Não batizam assim, depois elas batizam bebês, tá? Então nunca fui batizada, tudo. Eu não queria saber de batismo. Quando tinha coisa de batismo eu já fugia, porque eu sabia que eu ia ter que levar a sério, né, as coisas do Senhor. Então, meus irmãos, o que aconteceu comigo? Eu precisei passar por um estreito muito grande, né? E eu vim para os caminhos do Senhor, eu e a minha filhinha. Minha filhinha tinha 4 meses de vida quando eu me acheguei aos caminhos do Senhor. Quando o Senhor me fez uma promessa, quando eu me batizei e eu conheci a verdade. Então, assim, eu não voltaria, não trocaria de denominação, de religião, não trocaria a verdade que eu sei hoje por algo que eu sei que não é a verdade, sabe? Então, assim, eu louvo ao Senhor, porque eu saí de uma vida de pecado, onde eu achava que eu iria para o céu da maneira que eu estava, e eu não iria. Eu ia para o inferno, e depois me afastei do mundo, porque vai entrando, isso aqui pode, isso aqui também pode sim, pode, vai entrando, tudo pode. Quando você vai ver, você já está nas garras de Satanás. Então eu louvo ao Senhor, porque eu me batizei, o Senhor me limpou, tá me purificando a cada dia, tá me limpando a cada dia. O Senhor tirou as minhas vaidades, né? E eu fui aprendendo, tô aprendendo e não pretendo largar essa verdade por uma mentira,
por algo fantasioso vindo de Satanás, sabe? Então, esse foi o vídeo que eu fiz pra vocês. Ficou um pouco longo, mas eu quis fazer, sabe? Pra poder compartilhar um pouco com vocês, pra vocês entenderem um pouco mais sobre mim, né? Já que vocês estão aqui comigo no canal. Então é isso, e hoje eu me encontro na Assembleia de Deus Pentecostal. Sou muito feliz na minha doutrina, na minha igreja. Tive muitas experiências com o Senhor, tenho muitas experiências com o Senhor, e eu sei que o caminho é estreito e a porta larga te conduz ao inferno. Então sai da porta larga, porque a palavra do Senhor vai dizer que o céu é tomado à força. Amém? Então Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus a todos.